Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Andreia. Antes de mais nada eu peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Instagram que eu deixei aí embaixo para vocês. Bom, sem mais delongas, hoje eu vou colorir este desenho que eu fiz de São Rafael Arcanjo. E tem outros aqui que eu fiz também, como o de São Gabriel Arcanjo, do Anjo da Guarda, enfim, fiz vários desenhos nesse mesmo estilo aí nos últimos meses. Eu tenho gostado de fazer esses desenhos de anjos. E eu fiz alguns também que eu ainda não colori, como esse do Anjo da Guarda também, esse daqui de São Miguel Arcanjo, que vai ficar para o futuro. E hoje vamos colorir esse aqui de São Rafael Arcanjo. Para começar, eu vou estar utilizando essa cor aqui de bege, rosado, cor da pele que a gente chama, né? Para fazer um fundo ali para a pele dele, mas ele não vai ter a pele clara. Eu queria que ele fosse bem assim, moreno, assim, um pouco oliva e que tivesse os cabelos bem escuros. Então eu começo primeiro com esse tom mais clarinho e depois por cima eu vou utilizando outros tons. Eu vou usar agora esse meio tom que é um pouco ocre, né, quase. E depois que eu terminar de usar esse tom, eu vou vir com outro mais escuro ainda, para deixar ele bem assim bronzeado, moreninho, que é mais ou menos a cor que eu quero que ele fique. E depois com esse mesmo marrom eu vou fazer aqui as sobrancelhas, o cabelo. Eu vou pintar o cabelo com esse marrom bem escurinho e em seguida eu vou vir com o preto para dar um acabamento final, uma profundidade, e os olhos também vão ser pretos. Bom, para esse arco, né, essa coroa na cabeça dele, eu quis usar esse verde. E também para a roupa dele eu usei o mesmo verde, porque eu acho que fica muito bonito com esse cabelo assim mais escuro. Bom, agora eu vou estar utilizando esse roxo assim, meio ameixa quase, né, para fazer essa parte aí da túnica. E esse é um lápis um pouco diferente. Eu tenho vários lápis aqui de várias caixas de cor diferentes. E esse lápis ele deixa uma textura muito interessante, meio porosa, que pra mim lembra um pouco assim um tecido como se fosse um linho quase, sabe? Com uma textura. Então eu gostei bastante de usar essa cor, porque eu acho que ficou bonito com o verde e eu gosto também dessa impressão de textura que esse lápis deixa. E logo em seguida eu venho por cima com um outro roxinho um pouco mais uva, mais profundo, para fazer ali um pouquinho de profundidade, demarcar melhor essas linhas. E eu usei o mesmo roxinho no cinto e depois usei vermelho também para dar um destaque, para dar um tchanzinho de cor ali no desenho. Agora, para os sapatos, eu vou estar utilizando o mesmo vermelho e depois o roxinho e aquele meio tom que eu usei para fazer a cor da pele também. Então, vocês vão vendo aí que cada pedacinho do sapato eu vou fazer de uma cor diferente. Para o peixe, eu vou estar utilizando um tom de cinza um pouquinho mais escuro e depois por cima eu vou vir com aquele azul ali levemente arroxeado, um azul meio diferente. Bom, como vocês viram, pintei com cinza, agora eu venho com esse azul que é levemente arroxeado, ele tem um fundo bem levemente arroxeado. E depois por cima eu gosto de vir com o branco, para dar uma uniformizada aí na mistura ali dessas cores, né? Eu gosto bastante de usar essa técnica de passar o branco às vezes ali por cima de algumas misturas de cores. Eu vou usar esse dourado também para pintar esse crucifixo, né? Esse bastão com essa forma de crucifixo. E, gente, esse dourado, ele é muito bonito. Ele realmente é bem saturado e ele dá um brilho bonito assim no desenho. Eu gosto bastante. E como eu falei pra vocês, gente, a minha caixa de lápis de cor que eu tenho aqui na minha mesinha, ela tem lápis de várias marcas, de vários tipos, então assim, é difícil pra mim dizer pra vocês
qual marca, qual lápis eu tô usando, porque eu tenho uma coleção de vários lápis misturados aqui na minha caixinha. Mas, enfim, eu vou tentar nos próximos desenhos, talvez focar em uma técnica, lápis aquarelável, lápis acrílico, enfim. Vou tentar focar em algumas técnicas para ficar mais fácil, né, de vocês aprenderem, mas assim, eu acho que o objetivo desse desenho também é mostrar para vocês que com qualquer lápis que você tiver, você consegue fazer um desenho legal, sabe? Então assim, vai usando a criatividade, testa os lápis que você tem, ou giz, ou seja lá qual material você for utilizar, testa em alguma folha, que aí você vai conseguir assim um efeito legal. Bom, para essa nuvenzinha eu tô usando novamente aquele tom de azul com um fundo levemente arroxeado e eu vou fazendo ali um colorido ali em formas circulares, estão vendo? Eu vou fazendo bolinha, 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 que é para ficar realmente assim esse efeitozinho assim de nuvem, sabe? Uma coisa bem leve. Bom, aqui eu já estou fazendo as asas e eu estou usando um tom de cinza ali para fazer como se fosse um sombreado nessa parte de trás ali das penas. E eu faço bem pouquinho, bem clarinho mesmo, assim, só para dar uma leve sombrinha, para dar uma dimensão ali para as asas. E depois desse cinza, eu utilizo também outras cores, né? Isso aí vai, se você quiser fazer um desenho parecido, digamos assim, você vai de acordo com a sua criatividade. Eu gosto de usar esse tom de azul arroxeado nas pontinhas e eu passo bem clarinho só para dar um leve popzinho de cor ali nas pontinhas das asas e depois eu uso um outro tom de rosinha, levemente arroxeado também ali nessas pontinhas ali da asa na frente e por último eu pego o branco e eu vou passando o branco ali em algumas partes ali da asa para dar uma misturada, uma uniformizada nessas misturas de cores que eu fiz. Então, a mesma técnica que eu usei no peixe, eu meio que estou usando nas asas também. Agora, com esse meio tom, essa cor assim meio ocre, eu gosto de pintar o fundo todinho. Por quê? Para depois eu vir com a tinta e ficar esse efeito assim, riscado atrás, sabe? Como se fosse uma parede chapiscada, um envelhecido. Eu gosto bastante desse efeito, tá vendo? E assim, não importa, eu usei aqui diferentes tons de amarelo, mas fica bastante legal com esse ocre que vai no fundo. É um pouco trabalhoso ficar pintando com esse lápis, depois vir com a tinta por cima, é bem trabalhoso. Mas eu gosto do efeito que deixa. Eu tô usando aqui no caso a tinta PVA, ela seca super rápido, então assim, tem que ser delicado na hora de usar, né? Tomar cuidado para não borrar, se borrar alguma coisinha já vai, tira logo antes que ela seque. Coloquei um papel aqui por baixo para não sujar minha prancheta, né, gente? Vamos ter cuidado com o nosso material. E eu tô indo ali fazendo camadas fininhas com essa tinta para que fique levemente translúcido, não fique completamente saturado e que apareça um pouco esse lápis que eu passei por trás. Ali, tá vendo? Borrou um pouquinho, eu já tirei para não secar, porque essa tinta seca muito rápido. E você pode usar outras tintas também, outras cores, outras técnicas. Não precisa necessariamente fazer o fundo da maneira como eu tô fazendo. Eu tô fazendo assim porque eu gosto, né? Mas assim, infelizmente, gasto bastante no meu lápis ocre. Já tá acabando, daqui a pouco eu já tenho que comprar outro lápis daquele que infelizmente eu não vou achar para vender sozinho. Então eu acho que eu vou ter que comprar uma outra caixa de lápis se eu quiser continuar fazendo esse mesmo fundo. Ou talvez eu tenha que mudar a técnica do fundo dos meus desenhos. O de São Miguel Arcanjo, gente, eu não sei. Talvez eu faça um fundo vermelho, porque São Miguel é São Miguel, né, gente? Então eu vou querer que o fundo seja vermelhão, sabe? Por último, eu achei aqui que essa auréola ao redor da cabeça não ficou assim muito em destaque, então eu vim com o dourado ali, fazendo uma cobertura para ficar mais evidente, né? E agora eu vou aqui fazer a minha assinatura, colocar o nomezinho, a data e está pronto o nosso São Rafael Arcanjo. Olha que legal, gente. E se você vira a folha, você vê que esse dourado, olha, ele brilha, tá vendo? É lindo esse lápis de cor maravilhoso. Ele tem um efeito super legal. Vocês gostaram? Eu amei. Gostei muito desse São Rafael Arcanjo. E vamos comparar ele aqui, ó, com São Gabriel. Quem mais que a gente tem aqui na nossa turminha? O Anjo da Guarda. Gente, tá ficando legal. Vou guardar com muito carinho esses desenhos. E o próximo que eu vou fazer vai ser esse aqui,
que é o de São Miguel Arcanjo, mas vai ficar para o próximo vídeo. Gostaram? Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o like e os comentários. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!